Salve, salve, entusiasta do agro. Começa aqui mais um episódio do Rotação de Culturas. Lembrando que esse programa, né, aqui no TV Notícias Agrícolas, não seria possível aí sem a nossa parceria da McFor junto Notícias Agrícolas. E, claro, né, nosso amigo Renato, mais um episódio aqui junto conosco nessa sexta-feira. Mais uma sexta-feira plantando ideias aqui para fazer o agro cada vez mais forte e subir cada vez mais a barra informação e conhecimento, né, Diogo? Exato. E não menos importante, antes de apresentar, né, aqui o nosso entrevistado dessa sexta-feira, relembrar vocês, né, principalmente executivos, empresários, né, do setor de marketing do agronegócio, está abertas as inscrições para o segundo Anuário Agro, que vai acontecer esse ano aqui em São Paulo, onde a gente vai cadastrar aqui, né, McFor, a patrocinadora master, né, desse evento aí idealizado pela Admag, né, onde nós vamos premiar aí junto, né, ao mercado do agro os principais cases do agronegócio, né? O link vai estar aqui embaixo, as datas certinhas, a premiação, né, para cadastro vai até outubro, né, e a premiação acontece aí entre novembro e dezembro, onde a gente vai deixar vocês sabendo, né, principalmente pelo site da Admag, né, Renato? Isso daí. E o convidado de hoje também tem um case muito legal de construção de marca, né, porque ele construiu várias marcas ao longo do tempo, uma empresa aí de mais de 40 anos no mercado, no agro, e cada vez mais forte, cada vez mais pujante. E o legal dessa empresa, né, que o nosso convidado vai fazer é a diversificação. Eles são tão bons em grãos, como em cana, como em HF no geral, né? Então conhece o Brasil como ninguém aí. E legal que ano passado também foram premiados no anuário com case de marketing, né, dentro do anuário. Então, queria dar as honras aqui, Flávio. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco nessa sexta-feira. Quiser se apresentar? Obrigado. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês aqui. É uma honra estar aqui participando aqui com vocês, falar um pouquinho. Se eu te puder agregar alguma coisa na vida de quem está nos assistindo aqui, vai ser uma honra aqui, né? Eu acho que tem muita coisa para agregar, né? Na Rotação de Cultura a gente fala muito que aqui a ideia nossa é pegar pessoas de diversas frentes, né? Lideranças, parte de empreendedorismo, acho que vem muito da Casa Bugre, da família Maia, né? Trazendo aqui conhecimento de forma 360, né? Por isso que a gente fala muito rotação de cultura. Ora é soja, ora é milho, ora é cobertura verde. Cada hora a gente tem alguma coisa para agregar produtor rural. Então, legal, acho que começar essa história, né, Flávio, contando um pouco da sua história, né? Você começou na Casa Bugre, né, numa empresa do seu pai com outros sócios e chegou a CEO agora. Como foi essa trajetória? Como foi essa história de como fala, de colaborador para empreendedor e agora ter que ser o maestro de toda essa empresa? E trazer um pouco não só da sua trajetória pessoal, mas um pouco também junto dessa história, sua trajetória, né, da pessoa jurídica Casa Bugre, né, dessa evolução também da Casa Bugre, distribuição, produção, tal, tudo. Tá. Então, falando um pouquinho de mim, né, eu comecei minha trajetória bem humilde mesmo, né, eu não comecei de cima, eu comecei carregando caixa dentro da Casa Bugre. Então, não fui privilegiado de chegar já sentando na janelinha, né? Vamos dizer assim. Trabalhei na Casa Bugre durante bastante tempo, na minha primeira jornada lá, né? Que fiquei até 2000, eu fiquei de 2000 a 2007 trabalhando na Bugre, da parte administrativa, financeira, da parte de crédito, aprendendo como que funcionava o business, né? Desde a parte de logística até chegar na parte ali da parte administrativa mesmo, parte financeira, né? A Casa Bugre, falando um pouquinho da Bugre, né? A Bugre é uma empresa já de 40 e poucos anos, que não começou com a minha família, ela começou antes disso, né? É uma empresa que a gente fala 44 anos, que é 44 anos que a gente tem de história registrada, que a marca ela é mais antiga que isso. A gente teve até um episódio que a gente está fazendo aniversário de 25 anos. Acho que foi não lembro agora a região que foi, eu não estou me recordando agora. E a gente fez um banner, 25 anos. Meu pai, na época, estava à frente do negócio, foi lá fazer uma palestra, falou: estou fazendo 25 anos, não sei o quê. O cliente chegou e falou: não, vocês não estão fazendo 25 anos. Meu avô comprava de você, meu pai comprava de você, eu estou comprando de você, não é possível que vocês tenham 25 anos, né? Ele entregou uma revista para a gente em 1976, eu acho, que já estava escrito lá Casa Bugre, que é uma empresa tradicional no mercado agrícola. Então, a história recordada que a gente tem é desses 44 anos, e a partir de 92, foi que aí entrou essa nova jornada
aí com meu pai e agora comigo desde 2022, né? Na frente do negócio, né? Falando um pouquinho mais de mim, da trajetória, quando eu saí da Casa Bug em 2007, o pessoal me convidou para um projeto de genética de sementes. Então, já trabalhei na parte de sementes também, na marca chamada Horticeres, acho que vários devem conhecer, que veio lá da Agroceres, lá atrás, tem uma história super antiga, que acho que não vale a pena a gente falar aqui agora. E fui convidado lá para fazer justamente a parte administrativa, financeira do negócio. Mas eu gostei tanto do negócio que depois eu assumi a parte operativa, parte de campos, dos contratos de campo e etc. Então, aprendi bastante lá da parte de sementes de hortaliça. E em 2012 eu voltei para... A ideia era voltar para casa para começar um processo de sucessão. Só que acabou não acontecendo. Surgiu outras coisas, surgiu o projeto da Agrivale, que a gente tinha 3 marcas independentes, uma marca de fertilizantes, uma marca e 2 marcas de biológicos na época, e que a gente juntou tudo e transformou em Agrivale. E começamos a fazer um processo de transição das fábricas que tinham espalhadas pelo Brasil, tinha no Rio Grande do Sul, tinha em Minas Gerais, tinha em São Paulo, para juntar tudo numa unidade só, visando economia de custo, melhoria de sinergia entre os departamentos. A gente sempre trabalhou em diversos segmentos. A gente veio do HF, mas logo em seguida, com esse advento da Agrivale, da junção, a gente começou a entrar nos mercados. Isso foi em 2003, só para pôr no tempo, né? Essa parte da junção. 2012, aliás, que começou a junção. A gente começou a entrar em outros mercados de café, mercado de cana-de-açúcar, mercado de cereais. Cereais foi o último mercado que a gente entrou porque era o mais difícil, né? A questão do crédito é complexo. Você tem que... Na cana, por incrível que pareça, a gente sempre teve um bom relacionamento com os clientes, a gente já estava nas usinas e o prazo de pagamento era muito menor. A questão do financiamento do negócio era bem mais tranquilo, né? O café também tem uma dinâmica financeira também bem complexa, né? Mas o cereais foi o último lugar que a gente foi. Juntando todas essas empresas no mesmo lugar foi quando eu entrei para fazer essa junção e começar a pegar essas indústrias e transformar numa coisa só, né? Acredito que foi bem sucedido até que a gente fez o negócio com a Taipon depois, né? Que a gente negociou o controle lá com a Taipon e a gente fez essa mudança. Eu participei muito ativamente do M&A na época da transição lá da venda também. E fiquei dentro da Agrivale também mais 2 anos para fazer justamente essa transição e tal. É outro universo, né? Eu venho do universo muito mais familiar, vamos dizer assim, de empresa familiar, que a dinâmica é bem diferente, né? Você vai para fundo, já começa a ficar um pouco diferente a dinâmica. E aí eu saí de lá para voltar para a Casa Bugre e assumir o desafio de como que eu transformo a Casa Bugre e faço ela voltar de novo para um patamar onde ela estava. Quando a gente fez a venda, obviamente a gente encolheu o negócio, que faz parte, né? Do negócio, que a gente capitalizou de uma forma e de outra a gente encolheu o negócio. E a gente voltar para o mercado. Como é que a gente volta para o mercado de maneira a ser relevante para o mercado? Foi esse o desafio que a gente colocou ali em 2022, final de 2022, e a gente encontrou a Criotec no meio do caminho. Sim. Né, que eu tenho o produto que a gente hoje comercializa, que é a Arbolina. Um dos sócios nossos trouxe a oportunidade de negócio. A gente viu que era muito bom. E ficamos 1 ano negociando com eles. E hoje eles fazem parte do grupo Casa Bugre também. A gente tem uma participação acionária lá. Né, a gente tem algumas cadeiras lá também. O CEO de lá, que é o Marcelo, é muito próximo da gente. A gente está sempre trocando figurinha. E criamos outras marcas para poder fazer com a nossa visão se tornasse realidade. Legal. Explica um pouco hoje. Hoje a Casa Bugre é o seu acesso, a AgriLife é a indústria e a Criotec, como que funciona esse ecossistema todo aí? Esse daí eu tenho que parar uns 15 minutos para todo cliente para explicar isso aí, toda vez que eu vou fazer uma visita. É um troço bem complexo, vamos dizer assim. A gente está acostumado a olhar para a indústria,
que nem a Agrivalha. A Agrivalha, ela fabrica e ela vai lá e faz o acesso na distribuição, então é fácil. A Agrivalha aqui e a Agrivalha lá. Está no produto, está na camisa, está na nota fiscal que está indo para lá. Casa Book opera de uma maneira um pouco diferente. Como é que funciona o grupo, né? A gente acredita muito que a gente precisa fazer a difusão de tecnologia. Então, o nosso time ele tem que estar 200% focado na difusão. E transformar isso daí numa forma que o cliente consiga entender e tomar a decisão lá na ponta. Então, eu tenho um time que faz esse trabalho comercial e difusão de tecnologia, que é a Casa Book, que é da onde nasceu a Casa Book. Sim. Né? Para trás, a gente não quer ser indústria de fato. A indústria, a gente investe nas indústrias e elas fornecem para a Casa Book, e a Casa Book faz essa... Então, a gente, no final das contas, o grupo Casa Book ele funciona como uma indústria, só que com algumas marcas ali no meio do caminho. Por que isso? Para agregar alguns atores que vão fazer sentido para aquele tipo de negócio. Né? No caso da Criotech, tem o pessoal da pesquisa da UNB, liderado pelo Marcelo, que tem o processo lá junto com a Embrapa, que aportou todo o processo das nanopartículas para fisiologia, para outras coisas que a gente está pesquisando, potencializadores, indutores de resistência, uma série de produtos que a gente está pesquisando lá, mas o nosso foco hoje é fisiologia. Então, tem essa turma que está dentro desse negócio, desse business, que é Criotech, e a gente abriu uma outra frente, que é a AgriLife, onde a gente tem uma parceria com a própria Agrivale de produtos biológicos, e estamos pesquisando outros produtos, né? Linha de adjuvantes, linha de bioestimulação, de biocontrole, tanto com biológicos, mas também com extratos, etc, etc. Tudo isso que a gente está trazendo. A ideia que a gente traz a Casa Book traz uma solução completa. Não que eu tenha uma indústria que faça tudo, mas eu tenho parceiros que trazem esse portfólio. E o Grupo Casa Book é a indústria, vamos dizer assim. Essa aqui é como é que a gente está operando. Dentro desse grupo, tem a parte de inovação, que a gente criou um outro hub separado, que chama Ag4Life, que faz a captação de inovação com pesquisadores, com startups, dentro e fora do país. Essa ideia veio em conjunto minha, do meu sócio Marcelo, lá da Criotech, e o Everton, que ganhou o prêmio lá do Case, né? De montar esse hub de inovação aberta, e que a gente não tem não é um P&D tradicional, né? A gente tem os problemas, aquilo que a gente quer pesquisar, e a gente vai captando e conectando essas pessoas para criar soluções. Essa que é a ideia. É um negócio que tem menos de 2 anos de funcionamento, mas deu tão certo que ele criou uma spin-off já, que chama Terra de Regeneração, que a gente fez junto com o pessoal da Quântico, que é uma plataforma de serviço, uma plataforma digital de tipologia de argila, para ajudar o agricultor a tomar a decisão da melhor manejo que ele vai fazer ali. Legal. E ajudar também a consultoria, a ter mais informação para poder prestar melhor serviço. Legal. Então, esse tipo de coisa veio através da plataforma. Então, a gente tem lá 200 pesquisadores lá, tem um puta de um prédio gigante fazendo pesquisa o tempo todo, não. Você tem inovação aberta e espalhada. Minha pesquisa está no mundo inteiro. Legal. Né? A gente fez parceria com o pessoal da Bélgica esses tempos atrás para produto para estresse hídrico, que não é micro-organismo, é sinalização. Totalmente diferente daquilo que a gente vê. Que a gente vê que o micro-organismo ele funciona muito bem, mas em alguns locais ele dá uma patinada. Por quê? Né? A gente foi tentar pesquisar o que isso acontece. Que através do solo, tem algumas interações de solo que fazem com que isso aconteça. E a gente foi procurar uma solução que tivesse uma repetibilidade maior. A gente achou lá na Bélgica. Fomos lá na Bélgica conversar com a turma, trouxemos produto para cá, lançamos na Andave recentemente, né? Dentre outros produtos. Microalgas que a gente está trazendo da Espanha, os potencializadores que a gente está pesquisando, que é pesquisa nacional. E também estamos levando isso para fora do país agora. Então, parceria já na Espanha, tem produto nos Estados Unidos testando, na Índia, na Grécia, no Paraguai, no Uruguai. Então, já estamos expandindo um pouco, levando tecnologia brasileira para outros locais também. Que legal. Boa. E quando você fala assim,
Porque se a gente pudesse separar a história da Casa Bugre, parece que existiu 2 grandes momentos recentes, né? Quando era Agrivale e depois da saída da Agrivale, que realmente a Casa Bugre voltou para a ponta. E quando vocês olham nessa nova visão da Casa Bugre após a saída da Agrivale, onde vocês continuam mirando o mesmo objetivo ou vocês pretendem acertar outros focos? Então, uma coisa que a gente bateu muito no passado foi os biológicos, né? Que era o grande boom dos biológicos, que teve... O pessoal ganhou muito dinheiro, né? Na verdade, nesse período. Deu uma comoditizada biológico em alguns setores específicos, né? Você pega tricodermas, hoje é meio banalizados. Até os dermaticidas caiu demais o preço, etc. A agregação de valor aí tá... As margens caíram muito. As margens caíram muito e a gente ainda tem muita coisa para fazer de inovação aí, né? A gente acredita que tem mais tecnologias além disso, que a gente pode agregar e trabalhar prévio a acontecer o problema, muitas das vezes. Trabalhar na fisiologia, trazer mais robustez para a planta, para ela aguentar mais o problema, para ela passar pelo problema com mais segurança e você ter outros artifícios para poder atingir esses problemas aí. Os extratos são um negócio que é interessante. Questão de bioestimulação com as microalgas, a gente acha também que é um negócio que vai dar resultado. E tentar fazer soluções mais personalizadas possível, né? A gente tem uma diversidade muito grande. O Brasil é gigantesco, né? Tem vários biomas diferentes e a gente vai ter que... Às vezes a gente vai ter que personalizar algumas soluções para esses biomas. Então a gente acha que não é uma solução única que vai resolver o problema do agricultor. É um pacote de soluções. Então, biológico ajuda, ele vai continuar sendo relevante, mas a gente vai ter que agregar mais coisas para realmente elevar o patamar de tecnologia, de produtividade, de rentabilidade do agricultor, que é um negócio que a gente prega muito. Tem que dar rentabilidade para nós, para o nosso parceiro e principalmente para o agricultor. Senão essa roda ela não gira, ela não funciona. Um ponto que eu acho que é só aqui, o Renato, rapidinho aí, eu já te dou a palavra. A gente estava discutindo hoje ainda sobre isso, né? Hoje o produtor está sendo demasiadamente assediado por diversas empresas com diversas soluções. Igual você falou assim, tricodermo, que era... Mas hoje, né, quando biológicos, parece que abriu um sistema onde hoje nós temos quantas empresas de biológicos? 500 e poucos? Tem mais de 500. Então. Então, fora aquelas que vendem como fertilizante. Aí, não, mas exato. Aí a gente fala muito, né? A água de batata, né? Muitas vezes é tanta informação, é tanto novo produto que o produtor tem muita dificuldade hoje no setor de identificar, né? Não é. Então, às vezes, eles começam a ver, tem uma empresa que não é idônea, outra que não é idônea, e às vezes ele acaba fazendo essa complexidade toda e fala assim, será que é ou não é, mesmo sendo uma empresa? Como que você vê essa dificuldade hoje de se inserir no mercado, que ainda está um pouco, né, incipiente no Brasil, né, para você realmente gerar o valor para o produtor, para ele entender que a sua solução é diferente de outras soluções que estão no mercado? Esse é o desafio que nós estamos passando agora. Esse é como é que eu escalo tecnologias novas e tentar credibilidade para aquilo que precisa tomar escala, né? Que é o biológico, se a gente for ver bem, o nível de adoção ainda não é unanimidade, não é todo produtor que usa ainda biológico. Então, ainda tem muito a escalar na questão de adoção ainda, né? E existe essa desconfiança, porque tem muitas empresas regionais, ou mesmo on-farm também isso acaba acontecendo, que a gente vê variação de resultado. E isso descredibiliza aquela tecnologia. A gente passou isso quando a gente introduziu o biológico lá atrás. Em 2003 foi a primeira vez que a gente colocou o biológico no mercado. O pessoal falava que a gente era maluco, isso aqui não funciona. Muita gente fazendo coisas que não deviam. Então, como é que a gente tem tentado mitigar esse problema? A primeira coisa é trabalho de campo. A gente tem que mostrar para o agricultor. Não tem como. E isso vai muito também do perfil do profissional que a gente traz. É um profissional que ele tem que entender que tem que ser... Não é da noite para o dia, não é químico. Você não vai lá tirar pedido. Você vai ter que construir um ambiente para você tirar o pedido. Então, você vai ter que mostrar resultado, você vai ter que mostrar que tem diferença. Mas, às vezes, você vai ter que ter um produto para abrir a porta, diferente daqueles que você já está trabalhando, para poder aumentar a adoção daquela tecnologia que você já tem. Um negócio que a gente tem trabalhado muito com a abertura de porta, até que a gente comentou aqui no off,
é a própria arbolina, que é um produto de fisiologia, que não tem ninguém tem no mercado, que aumenta a produtividade, aumenta a eficiência da absorção de luz, gera energia, não sei o quê, e que a gente não vê nada muito parecido. E também não concorre com ninguém, porque ele é adicional. Então, a gente acaba abrindo a porta com esse produto, vai 1-2 safras para mostrar aquele resultado, e aí a gente abre a porta para aumentar a prateleira. Aí, eu tenho meu biológico aqui, você não quer usar meu biológico? Uma vez você já viu que a gente é uma empresa idônea, que a gente faz a difusão de ecologia, a gente não vai abandonar você aqui no desenvolvimento de mercado. E aí começa a abrir porta para outros segmentos. Outra coisa que a gente tem feito é também influenciar a parte da consultoria. Falar, viu, você tem que... principalmente nos cereais é muito forte, consultoria, café também. Então... como é que eu vou influenciar esse cara a adotar essa tecnologia se o consultor ele não está vendo isso ou eu estou tentando acessar sem passar por ele. Ele precisa me ajudar a chegar nesse agricultor. Ele precisa, não falando mal já está bom, mas se ele falar bem já me ajuda demais. Então, influenciar esses consultores é muito importante. Dele adotar a tecnologia para colocar isso dentro do pacote de recomendação dele. Ele não precisa falar, compra lá da Casa Bug. Mas tem um produto de fisiologia que funciona. Que o cara vai atrás desse produto, ele vai achar a gente ali, que a gente está ali no mercado inserido ali, né? Então, a influência dos consultores, para mim, é fundamental, né, para a gente fazer isso aí. A gente está usando muito o Terros, que é a plataforma digital, para tentar acessar esse consultor também. Que aí a gente consegue ter esse diálogo com ele, não só do produto, mas sim de como eu ajudo ele a ajudar o produtor também. Que esse está até no nosso slogan, né? Que é ter esse genuíno pelo agricultor. A gente quer resolver o problema do cara. Então, como é que a gente resolve o problema do cara sem falar com o consultor? Não, temos que falar com ele. E uma terceira vertente que a gente tem feito bastante é a difusão de conhecimento, de tecnologia. Dentro lá da Ag for Life, a gente tem um evento que chama Ag Life for Talks. Já estamos no 6º evento, já. Essa semana, inclusive, foi na terça-feira, a gente fez um voltado ao HF, a segurança alimentar. Sim. E que a gente não fala zero de produto. A gente fala de conceito de negócio. A gente falou de lá de nutrifisiologia. O que é nutrifisiologia? A melhorar a absorção de nutrientes através de compostos fisiológicos. Tá. E como é que isso aí funciona? Lógico, a gente vai ter produto para atender essa demanda que a gente está criando. Perfeito. Mas a ideia é que a gente influencia a sociedade que está ali, que quem que vai lá? Vai concorrente nosso, vai pessoal das fazendas, vai pessoal do Ministério da Agricultura lá, foi o pessoal do Senar essa última vez, o pessoal do Consulado da Espanha estava lá esses dias. Então, influenciar esses outros atores que fazem parte não só da venda ali, mas do setor, para começar a falar da tecnologia também. Que aí eu tenho mais gente falando da tecnologia. Perfeito. E aí a gente consegue chegar em lugares que antes a gente não estava chegando, né? Ou influenciar até pesquisadores. O cara tem vocês estão falando de outro, eu tenho um negócio aqui que pode te ajudar. Aí a gente acerta 2 pontas, né? A ponta da geração das tecnologias e a ponta da difusão da tecnologia. Ô Flávio, esse negócio que você está nos contando, para mim, é um dos exemplos de disrupção de modelo de negócio, né? Eu sempre digo que nós vendemos 3 coisas na vida, né? Nós vendemos produtos, ou nós vendemos serviços, ou nós vendemos ideia. Uhum. Você construiu uma empresa que você tem inovação aberta, que você não tem asset, né? Você não tem parque industrial, porque você tá fazendo parceria com outros, e você não tem asset também na distribuição, você só tem um time de vendas. Como é administrar isso, cara? Vender produto, serviço, ideia, no final você tá mexendo com várias pessoas, que cada um vai querer o seu... Como que é administrar um modelo de negócio desse? Porque no final o seu PNL ali vai ter que ser bem objetivo com tantas coisas assim fazendo, né? É bastante complexo, né? A gente tenta separar algumas coisas dentro da administração, que eu tento tratar a parte comercial de uma forma, ela tem um viés um pouco mais pragmático. Ela tem que gerar, ela tem que fazer dinheiro. E tem que pagar... Tem que pagar o resto, então tem que vender, né? Então, a gente tenta trazer um ponto mais pragmático para essa turma aqui.
A parte das indústrias se ocupa muito em fazer os produtos e pesquisar coisas novas, fazer os escalonamentos, melhorar custo aqui. E que eu tenho pessoas que cuidam só desse assunto, né? E eu hoje, o meu trabalho é mais focado em gerar as estratégias e a parte comercial, lá com o time comercial. Que eu não sou nativo dessa área comercial, mas tenho aprendido bastante com o time que eu tenho hoje. Focando nessa área comercial para poder gerar resultado para pagar essa conta aqui. E no elo de ligação entre essas duas coisas, tem essa Ag for Life, que é onde passa todo o funil de inovação e passa a bola aqui para o comercial. Né? Na hora que passa essa bola para o comercial, já passou por N fases, já passou pelo modelo de negócio, já passou pela administração, pelo escalonamento da fábrica, etc, etc. Então, eu tenho alguns atores que são chaves nesses pontos, que eles tomam conta desse pedaço, e o meu foco maior fica na comercialização, nessa parte o acesso, do acesso, é o segredo que é o segredo do negócio. E o seu acesso é direto ao agricultor? Ou você faz acesso para o hoje, distribuidor também? Hoje, como é que está dividido o nosso acesso? A gente tem em torno de 70% do nosso negócio está em distribuição, na distribuição, né? Então, vou dar um nome qualquer aqui, não é cliente nosso, não é o nosso mercado, mas tipo uma Nutri da vida seria um cliente nosso. Sim, tá? Mas os outros 30% a gente trabalha com key accounts. Tá? Que aí, no caso da soja, é cada que está ali de 5 mil hectares para cima. No HF tem... É venda direta. No HF tem muitos key accounts que carregam a indústria junto com ele, então não é tão grande em espaço, mas é grande em volume, né? Grandes tomateiros, grandes batateiros também que a gente trabalha já há bastante tempo, né? Que são clientes nossos há bastante tempo. Então, 30% do nosso negócio é na venda direta, 70% é na distribuição. No Centro-Oeste, né, a tendência, como a gente até comentou no off, é aumentar a venda direta, né? Pela questão de tratamento de margem, etc, etc. E também para característica até do próprio produtor, né? Que tem produtor que não compra da distribuição, ele compra direto. Então, para acessar esse cara, eu vou ter que acessar ele direto, né? E a Casa Burger atua como indústria, né? A Casa Burger, ela não tem um ponto físico, não é uma distribuição... Não é uma distribuição. O trabalho da Casa Burger é um trabalho de indústria, né? Qual que é a diferença nossa? Que a gente segrega as marcas, né? Por conta de favorecer os sócios que a gente tem. E esse é um negócio também do modelo nosso que é bastante diferente, eu acho, do mercado, que a gente começa a agregar pessoas no negócio que fazem diferença para aquele business. A gente já chegou a ter, na época da venda da Agrivale, a gente chegou a ter 26 sócios. 26? Caramba. É muita gente, né? Hoje a gente tem menos, né? Óbvio, tem menos até depois do equity feito e tal. Mas a gente começou a aumentar o número de sócios de novo. Porque esse cara faz diferença aqui, esse cara faz diferença ali. Então, vamos trazer esses caras para ajudar a gente a crescer o negócio, né? Ele aportar o conhecimento dele, aportar a energia que ele está trazendo para o negócio para fazer o negócio crescer. Que uma coisa é o cara ter... Uma coisa é o cara ter ações, vamos dizer assim. Tipo, o cara vai ter como se fosse um bônus, né? O cara tem o direito de X ações e lá na frente você exerce ela. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar ali participando do risco. É outra coisa totalmente diferente. Né? O empenho do cara é outra coisa. O cara está pensando na perpetuidade até do legado dele como pessoa. Então, a gente gosta muito de trabalhar dessa forma, de trabalhar não só pelo lucro em si, que ninguém aqui vive de brisa, né? Mas pelo propósito. Então, a gente tenta juntar pessoas que têm o mesmo propósito que a gente e que vão fazer diferença naquele negócio. Como é o caso da Criotech, na AgriLife também a gente fez a mesma coisa, né? Eu tenho um sócio hoje que cuida da fábrica, ele tem 70 e poucos anos, né? Que ele toma conta da fábrica. E a energia dele é de um garoto de 30. Olha só. É uma coisa impressionante. Esse modelo faz com as pessoas realmente se engajem de maneira diferente. Então,
a ideia não é parar por aí. A ideia é quanto mais crescer o negócio, mais sócio eu tenho, né? Para poder realmente escalar esse negócio. Não, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente acredita na McFort também. A gente, né, dividir o bolo para comer mais bolo, né? Eu acho que é importante trazer essa responsabilidade. E aí eu queria, principalmente, né, agora até daqui a pouco a gente já mais parceiro de negócio, né, entender um pouco de vocês também, o Flávio, essa forma de chegada, porque, né, ficou claro a forma que vocês chegam hoje, pô, 70%, 30%, né, mas quando a gente pensa numa expansão, hoje vocês pensam na expansão de chegar nesse produtor rural, né, de uma forma mais... Usando esse 70-30, eu sei que você está falando de muito ir na ponta direto, mas é usar uma força de venda na ponta ou é também, de uma certa forma, fazer com que outras empresas se tornem a sua ponta direta? Porque você pode chegar a ter um RTV ou você pode chegar e ter uma própria revenda da Casa Bugre. Né? Como que é a forma que vocês têm olhado para o mercado hoje? A ideia nossa é a gente não vai para a ponta direto como um distribuidor tradicional, como uma revenda, com a porta aberta em algum lugar. Não é a nossa ideia. A gente quer ter uma atuação muito mais próxima do que a indústria faz do que a distribuição faz. Em alguns locais vai fazer muito mais sentido eu ter um parceiro local que aumente meus braços. Essa é a ideia, a gente fortalecer esses caras para que eles também cresçam. E os parceiros que a gente adota geralmente são empresas de dono. A gente quer o cara que está ali na ponta, que ele está se colocando e ele tem conhecimento, ele conhece os clientes, ele tem um relacionamento. Então, esse cara que a gente gostaria de ter como parceiro. Naqueles grandes grupos, pegar lá uma plataforma, né, que a gente chama, e ter ele fazendo esse trabalho. Não, a gente quer fazer esse trabalho. E a gente tem o nosso time fazendo a venda para esse cara, obviamente, mas principalmente fazendo a difusão de tecnologia e geração de demanda. Ajudar ele na geração de demanda, ajudar ele a montar os campos, ajudar ele a trazer tecnologias novas para o negócio dele e, principalmente, mostrar para ele onde que está a rentabilidade desses produtos que nós estamos levando. Né? E espalhar isso através desses parceiros. Né? Eu não penso em mudar esse modelo de negócio, porque eu acredito muito nessa questão. Que quem conhece a região é quem está na região. Exato. É ele que tem o conhecimento lá de quem que é o melhor produtor, quem que paga, quem que não paga, onde que ele põe o dedo, onde ele não põe o dedo. E tem empresas que são especializadas, que tem foco em especialidade, a gente tenta mirar nessas, né? Mas a gente tem visto uma migração cada vez maior para a especialidade, principalmente por causa do achatamento de margem, que o cara está procurando mais margem. Então, a gente acredita muito nesse modelo, de fazer dessa forma. Aí eu não vou ter 200 pessoas no campo fazendo negócio direto com o produtor de cabo a rabo. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha 80, 90 pessoas fazendo um trabalho bem feito dessa difusão com esses parceiros. Sim. E o parceiro crescendo junto com a gente. Quantos produtos vocês têm hoje na linha? Que o pessoal, que o homem da Casa Bugre oferece para o agricultor? Cara, a nossa linha ela é até um pouquinho grande demais até hoje, né? A gente tem... Eu fiz essas contas esses dias que eu fiz a reunião com o time comercial. Pensando num time de cereais, eles têm em torno de quase 50 produtos na linha. É bastante produto, né? A gente quer dar uma enxugada nessa linha aí até para poder focar melhor. Porque a gente fez um trabalho nos 2 últimos anos, depois que a gente entrou com a parte de inovação e tal, de engordar o portfólio. A gente precisava de ter portfólio. A gente estava com o portfólio muito restrito. Para cereais, basicamente, só tinha biológico, né? Não, mas eu preciso de mais coisa. E aí, o que a gente vai colocar? E a gente colocou vários produtos, só que agora tá demais. Aí o cara desfoca, né? Tem um monte de produto qual que eu vou trabalhar. Então, tem que pegar o 80-20, focar nesses 80-20, fazer o portfólio, nível tecnológico e fazer a inserção para o agricultor. A gente quer ter, 10 produtos top, que esses são os produtos que o cara vai trabalhar nesse segmento. O resto é oportunidade. Mas vai ter ali, mas é oportunidade. Esse aqui que é o foco, você vai trabalhar esse aqui. Essa é que é a ideia. É bastante produto, mas eu acho que dá para a gente tentar focar e trazer um trabalho mais assertivo nas culturas. E aí também trabalhar por cultura. Então,
Então, em vez de ter 50 para tudo, vou ter 10 para isso, 10 para isso, 10 para aquele, 10 para o outro. Sim. Fazer sobreposição dos portfólios, né? Porque no final, quem foca em tudo não foca em nada. Não foca né? em nada, exatamente. E aí sempre fica naquela dificuldade até para você gerar valor para o produtor, porque cada hora chega com um produto diferente. A gente está caminhando para o final aqui do programa já. Mas antes da gente terminar, até falar um pouco de novo aqui para vocês, né, do anuário, né, que está com o período de cases aberto para você cadastrar seu case de marketing até o final de outubro. Não perca essa oportunidade. Aqui na bio do YouTube, aqui na imagem abaixo vai aparecer o site para vocês clicarem. Clique ali, né, cadastre o case de marketing esse ano, que vai ser mais de 80 cases, mais de 80 executivos junto com a gente no evento presencial, para conseguir premiar e fazer uma noite de network junto com os principais executivos do setor. Mas voltando aqui, o Flávio, eu queria te fazer uma pergunta para ti, cara. Hoje, quando você olha, principalmente para expandir negócio, crescer, né? Qual que é o seu maior desafio hoje com Casa Bugre? É portfólio? É pessoas na ponta? É gerar valor para o produtor? É sobrepor uma ideia ainda de um mercado que está extremamente pulverizado, novo, e você tem dificuldade de comprovar que o seu funciona frente aos outros? Qual que é a principal dificuldade hoje que você vê de crescimento? Criar valor nos seus produtos, né? Eu acho que tem alguns desafios aí. Talvez pôr uma ordem aí, acho que a gente consegue ter uma noção qual que é o tamanho do desafio. Acho que o principal desafio hoje o convencimento do agricultor e, lógico, do distribuidor, porque ele tem que comprar a ideia também, do produto, né? De que a tecnologia faz sentido e que vai agregar, né? Essa acho que é a maior dor hoje. Principalmente porque o cenário de mercado hoje não está muito favorável, então o cara tende a ser mais conservador, né? Então, o cara não vai querer investir tanto porque está faltando dinheiro no mercado, e eu vou ir naquilo que eu sei que vai dar certo. Não vou testar uma coisa nova porque eu não sei se vai dar certo, eu não vou arriscar, né? Então, acho que esse é um desafio grande que a gente está tendo, de aumentar essa adoção e o nível de convencimento que nós temos para fazer tanto o produtor quanto o distribuidor adotar a tecnologia, né? Segundo desafio nosso é o próprio time, né? Que eu acho que hoje é uma dor de todas as empresas, né? De você ter um time engajado que vai fazer o trabalho, né? A gente adotou um modelo de CLT para a nossa turma, que a gente acredita que o cara ele tem que pensar em vender, né? Ele não tem que pensar em... Se ele ligar o carro, ele vai estar gastando R$10. Se ele não tirar o pedido ali, ele não vai ligar o carro, né? Que o RC funciona desse jeito. Ele liga o carro se ele for tirar um pedido, senão ele não liga o carro. E no caso nosso, não. Ele tem uma parte ali, um percentual do ganho dele que ele está garantido, né? O foco dele é fazer essa divulgação da tecnologia e ele tem que fazer esse escalonamento, que não é fácil, né? Não é fácil. Então, acho que pessoas é um negócio que é um desafio razoavelmente grande aqui para a gente. E em terceiro é a dinâmica de crédito, né? Hoje, crédito acho que é um grande gargalo, né? Para todo mundo. O dinheiro sumiu do mercado hoje. Tá cada vez mais difícil o produtor hoje conseguir crédito. E a gente ceder crédito também é um desafio também, porque vai estar sobrando para a indústria, né? A indústria que tem que bancar essa brincadeira, né? Às vezes o Banco do Brasil, ano passado, eu vi porque a gente tem roça também, né? A gente é produtor também, né? Você conseguia só com aval tirar um custeio. Hoje você tem que dar garantia real, você tem que fazer um monte de coisa para poder fazer. E nem todo mundo tem esse arcabouço para poder suportar. Então, o crédito é outro grande problema para a gente conseguir escalar e fazer essa adoção, né? Sim. Flávio, uma última pergunta aqui, acho que, né, até para dar uma visão. Porque o agricultor, a agricultura, nós somos assim, acho que nós somos meio bipolares, né? Parece que quando tá no otimista, todo mundo tá, né? Nós somos os melhores do mundo. Sim. Mas quando nós estamos na fase ruim, nós somos os piores do mundo. E você é uma empresa que você tem uma visão do Brasil, né? Do Brasil do HF, do Brasil da soja, do Brasil dos cítricos. Qual que é a sua perspectiva hoje, olhando friamente, né? Porque se nós olharmos para a soja e para milho,
nós ficamos no vale. Sim. Mas se olharmos para citros, né, mesmo com esse bloqueio americano aí, nós estamos no pico. Sim. Então, como que é a sua visão? O que você enxerga a próxima safra aí? Onde você vê oportunidade? Onde você vê risco? Geralmente, como a gente trabalha várias culturas, então a gente sempre tem um pezinho no ruim e um pezinho no bom, né? Historicamente, geralmente o HF ela é meio cíclico, então você tem problemas, tá? Mas ele vai e volta rápido. Cereais é mais complexo, né? Esse ano foi um ano que a HF ficou... ano passado, a HF ficou muito tempo na baixa. Então, tomate ficou ruim, batata nesse momento está meio ruim, cenoura nesse momento está meio ruim. Então, a HF ainda está num momento de que ele vai tentar uma recuperação, né? Cereais é outro, que assim, a gente conversou, né? O tanto de que rodou a safra, que é muito complexo. Mas café está num momento muito bom, né? A gente intensificou os nossos esforços de HF para poder mitigar risco e também aproveitar a oportunidade, que está um momento legal. Pensando na diversificação, nós estamos entrando nos citros agora, que você acabou de comentar. É um momento legal dos citros também, apesar de toda essa conjuntura, mas é difícil segurar isso aí. O negócio vai. O americano não vai parar de tomar suco de laranja. Não vai. Então a gente vai ter isso aí. Então a gente está entrando nos citros agora, né? A gente vai ter os lançamentos de alguns produtos aqui até o final do ano, ainda que estão meio confidenciais aí do questão de compliance, mas a gente vai entrar até o final do ano nos citros também. E a gente está olhando para o mercado de floresta também agora. É um negócio que o pessoal do agro fala pouco, né? O pessoal do agro, que a gente fala, o agro fala de cereais, fala de algodão. Mas são 10 milhões de hectares também, né? Então, né? São 10 milhões de hectares, é a mesma área de plantio de cana. E outra que é cana também. Cana, apesar de tudo, estou vendo com bons olhos, acho que vai ser um ano legal para cana. E algodão. Algodão é um negócio que a gente entrou e é uma grata surpresa. O nosso principal produto do primeiro semestre foi o produto para algodão. Então, tem boas perspectivas. Apesar que a gente não está um acesso tão grande, mas onde a gente está acessando também está indo bem. Que ótimo. Boa. Eu costumo até, só antes de finalizar, que eu costumo muito falar que para mim, né, na visão dos biológicos, é igual a safra de carro chinês elétrico, né? Entrou uma safra com diversas marcas de carro chinês que já tem no Brasil, né? E algumas foram se consolidando e outras não, né? Outras saíram do mercado, outras não vendem. Eu vejo muito biológico essa consistência e realmente entregar um produto de qualidade. Flávio, cara, queria agradecer por estar presente aqui conosco. Cara, obrigado pelo convite, papo muito legal. Sempre bom poder ouvir pessoas como vocês que agreguem, né? Não só pra gente, pra mim, pro Renato aqui, que já estamos no mercado há um tempo, mas para todo mundo que vem assistindo a gente, seja executivos, produtores. Muito legal a trajetória, parabéns, né, pelo tempo. Renato? Legal. Para mim, acho que só para fechar, Diogo, eu falei assim, tem um livro muito legal que chama Organizações Exponenciais. Né? O Flávio, ele dirige uma organização exponencial, né? Quando nós falamos de inovação aberta, de asset light, né? De construir o que está construindo. Eu tenho uma confidência para falar que o produto que o Flávio pegou, que é o Criotech, cara, 5 anos atrás eu escrevi um artigo sobre a Criotech, falando que é uma das agtechs que eu acreditava, porque eu acredito muito em nanotecnologia. Quando eu vi que o Flávio pegou o produto e fez a sociedade, eu falei, puta que pariu, que visionário, né, cara? A grande diferença é que eu só pensei, o Flávio foi lá e fez. Né? Parabéns, cara, sou muito fã do seu trabalho. Obrigado. E sou muito fã desse modelo de negócio que você está criando. Parabéns mesmo. Não, legal. A gente não faz nada sozinho, né? Tem que agradecer muito os meus sócios que estão apoiando a gente, principalmente o pessoal da antiga, né? O pessoal, meu pai principalmente, que começou esse negócio do nada e trouxe até aqui, né? E o objetivo nosso é levar isso por mais 40 anos aí, se Deus quiser. Com certeza vai conseguir. Boa. Obrigado, gente. Então, Flávio, obrigado de novo. Agradecer também todo mundo que ficou presente conosco até esse momento aqui. Agradecer ao Notícias Agrícolas pela oportunidade. Né, Macfora aqui, né, eu como sócio também representando. Renato, mais uma vez, obrigado. Flávio, mais uma vez, obrigado a toda a audiência. Bom terminar sexta-feira com vocês aqui, finalzinho de tarde. Um bom final de semana a todos. E se você não conseguir acompanhar o programa inteiro, ao longo do final de semana ele vai estar na capa ali de Notícias Agrícolas. Meu obrigado, bom final de semana a todos. E é isso. Até mais. Até mais.